Olá, irmãos do canal Despertando para o Futuro. Muita paz e muita luz para todos vocês. Hoje nós vimos com a oitava parte dessa grande minissérie e o final, irmãos. É um final bastante maravilhoso porque traz um grande ensinamento, que é o que? A grande parte do local do ensinamento espiritual que Carran passa a Bianca. Então, irmãos, fique conosco nesse último capítulo dessa grande saga, essa saga maravilhosa. Se você estiver gostando, deixe seu positivo para que mais pessoas possam ver essa grande saga maravilhosa das possibilidades do infinito. Então vamos lá para a parte final. Esse gesto várias vezes, abaixando e olhando. Acho que eles perceberam o que estava se passando comigo, porque de repente ela parou de falar em português e os dois passaram a conversar em seu próprio idioma. Não demorou muito e eles levaram a mão no peito, apertando parte de suas roupas dentro da mão. Quando este movimento foi feito, a parte da frente do capacete dele subiu e eu e meu companheiro vimos que dentro daqueles macacões estranhos havia duas pessoas, um homem e uma mulher. Seus rostos eram pequenos, seus olhos se pareciam com os dos japoneses, porém eram mais alongados. Suas bocas também eram pequenas. Vi que tinha cabelos lisos e claros. Também notei que eles não eram morenos. Neste dia, não tivemos condições de ver a cor dos seus olhos. Depois que eles baixaram os capacetes, eu lhes disse que no início da conversa tive medo e expliquei o motivo desse medo. Falei sobre a carta de Alberto. Depois de algum tempo de conversa, perguntei: qual o motivo que leva esta região a ser indicada? Eis a resposta que nos foi dada. Esta região, como muitas outras, facilita nossa vinda. Ela tem montanhas de vários níveis que dificultam a visibilidade à distância. Também tem bastante água e isso permite que fiquemos mais tempo com nossa nave no solo. É um lugar isolado dos centros residenciais. Também não tem luminosidade artificial, pois quando há luz artificial, nossa presença é facilmente notada. Nossas naves anulam esta luminosidade. Estamos fazendo estudos nesta área e também em outras. Entre as áreas que estamos estudando, esta não fica longe dos grandes centros residenciais. Contei a ela que os pesquisadores de Minas Gerais já estavam sabendo do trabalho que eles estavam fazendo naquela região. Disse-lhe que quando Clemente falou das coisas que vinham acontecendo com os moradores da região, eu me lembrei que já tinha ouvido falar do que acontecia ali em uma palestra dada no Rio de Janeiro pelo professor Ulvio Brant Aleixo, mas ainda não tinha certeza se ele estava falando da mesma região. A maneira como o assunto fora abordado por ele dava a impressão de uma região altamente perigosa, isto porque o pessoal dos discos voadores que costumavam passar na região que ele estava estudando também eram pequenos, mas extremamente hostis. Foi então que ela perguntou se eu estava com medo deles. Eu disse que naquele momento não, mas que se ela me tivesse falado que era pequena quando eu ainda estava em minha casa, provavelmente eu não teria ido àquele encontro, por ter somente informações amedrontadoras sobre eles, principalmente com relação à agressividade. Mas ela disse-me que eles também nos consideram bastante agressivos e têm um cuidado tão grande conosco, uma cautela tão grande, que dificilmente permitem que um de nós se aproxime deles, como naquele momento. Tudo aconteceu entre 8 e 9 horas da noite, porque os moradores da vila, que fica logo abaixo do sítio, presenciaram a tudo e correram para o sítio para ver o que tinha acontecido com ele. Quando chegaram, encontraram meu pai sentado na cama e ainda muito pálido e assustado com tudo aquilo. Eles não quiseram deixar meu pai sozinho lá no sítio, levando-o para uma casa que ficava no povoado, bem ao lado do armazém do Juca, que era um dos antigos donos da terra que havia comprado. Já haviam-se passado 3 dias deste acontecimento, quando cheguei no sítio e não encontrei meu pai. Voltei para a vila e fui à venda do Juca, porque pensava que meu pai estivesse lá fazendo alguma compra.
Quando cheguei à venda, as pessoas que estavam lá naquele momento começaram a me contar o ocorrido e me repreenderam pelo fato de tê-lo deixado sozinho em um lugar tão perigoso. Depois me mostraram a casa em que meu pai estava. Fui até lá para vê-lo, mas ele estava muito bem disposto e não tão assustado como eu pensava encontrá-lo. Conversamos um pouco e eu fui descarregar o carro. Neste dia, eu tinha levado, além das compras habituais, um saco de ração para as galinhas e também um saco de cimento para consertar a porta de entrada do quarto em que meu pai ficava no sítio. Tirei do carro o saco de ração, que era leve, e tentei levar o saco de cimento, mas não consegui. Pedi a meu pai para esperar que eu ia até a venda pedir ajuda para colocar o saco de cimento dentro da casa. Quando eu me virei e comecei a ir na direção da venda, ouvi a voz do meu pai quase gritando. Bianca, olhe para mim. Olhe para mim, filha. Eu me virei e lá estava meu pai de pé, no segundo ou terceiro degrau da escada que levava à porta de entrada da casa, segurando entre os braços o saco de cimento. Parei e corri para ajudá-lo, mas ele recusou a minha ajuda. Tornando a descer a escada, colocou o saco no chão, depois o pegou novamente e, subindo a escada, ele dizia: Filha, eu estou bom. Meu braço, minha perna e minha fala voltaram a funcionar. Eu estou bom. Não tenho mais paralisia em lugar nenhum do meu corpo. Eu sarei, filha. Nós começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo. A emoção foi tão grande que eu não encontro palavras para descrever o que senti naquele momento. Neste dia, fizemos uma fogueira no sítio e meu pai me contou várias vezes como ele tinha visto a nave. Contou-me também que aquele banho de luz que eles lhe haviam dado fez com que ele ficasse bom imediatamente, porque ele estava lembrando que quando o pessoal da vila foi no sítio ver o que tinha acontecido com ele, ao descerem para a vila, ele já estava caminhando normalmente. Ninguém teve de esperá-lo, desceram juntos, caminhando e em ritmo bem acelerado, pois todos tinham medo que a nave voltasse. O susto tinha sido tão grande que meu pai não se havia dado conta de que tinha sido curado por eles. Meu pai nunca foi muito de abraçar os filhos depois de adultos, mas, nesse dia, ele me abraçava muito dizendo: Obrigado, filha, por estar naquele dia onde o Carran te pegou. Obrigado por ter conversado com ele e aprendido o que você aprendeu. Obrigado por ter me trazido para cá, onde eles puderam me ver e me curar. Meu pai queria saber o nome da pessoa que tinha feito sua cura, mas eu não sabia naquele momento. Só vim a saber em 1979, ano em que Carran não veio, mas pediu a esta pessoa que viesse falar comigo. Quando perguntei por que ele havia feito a cura de meu pai, ele respondeu-me que em um ambiente cuja proposta de trabalho estava sendo orientada por Carran, não deveria ter nenhuma pessoa doente e que assim como foi feito com meu pai, seria feito com todas as pessoas que viessem a ter qualquer problema físico ali e fizesse parte do trabalho de Carran. Depois da cura de meu pai, eu e ele nos dedicamos inteiramente ao sítio. Passei a ficar muito mais tempo lá do que em minha casa. Tudo que existe pronto no sítio foi feito por mim e por meu pai, que viveu e trabalhou nesta terra por mais de 4 anos. Neste período, fizemos alamedas, praças, açudes e tanques. Também fizemos quiosques para nos escondermos do sol, que naquela região é muito forte. Enquanto eu e meu pai nos dedicávamos ao trabalho pesado, meu companheiro se dedicava à coisa que ele mais gostava de fazer: sentar e conversar, falar de Carran e de seus objetivos. Naquela época, fui entrevistada na TV em um programa que se chamava Programa Flávio Cavalcante. Na entrevista, inadvertidamente, falei a respeito do sítio e de seus objetivos. Com a minha entrevista na TV, começou a divulgação do meu caso pelos jornais. Então, o número de pessoas interessadas em discos voadores aumentou muito. Houve dias de haver 85 pessoas no sítio, gente de toda parte do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Paraná. Com tanta gente interessada no assunto, meu companheiro, que até aquela época vivia comigo, ficou fascinado com a possibilidade de liderar grupos novamente, pois, tendo sido um servo da congregação das Testemunhas de Jeová, não aceitava outras posições senão a de chefe ou líder, como ele dizia.
Nasci para ser líder e não ser liderado. Para quem não sabia o que estava se passando, parecia mesmo que ele era um dos contatos de Kahan. Para defender meu contato, fui me sujeitando às suas exigências. Só sabiam desses detalhes pessoas de minha inteira confiança. Ele não queria me perder, pois eu era sua fonte de informação, sua fonte de renda. Vivi assim, subjugada e humilhada por mais de 2 anos. Em 1981, no início do ano, Kahan veio. Eu então expliquei a ele o que estava acontecendo comigo. Kahan falou com meu companheiro e disse-lhe que ele estava agindo completamente diferente do que ele, Kahan, havia ensinado, pois seu objetivo era ensinar a ouvir e respeitar o nosso semelhante, e não a subjugar o ser humano, como ele vinha fazendo comigo, pelo fato de eu ser a única ligação que existia entre ele e Kahan. Quando meu companheiro viu que eu tinha contado a Kahan o que estava acontecendo e que Kahan estava criticando a sua conduta, perdeu totalmente o controle e começou a discutir com Kahan, dizendo-lhe que ele não era daqui e que, portanto, não deveria se intrometer em nossa vida, pois, não sendo daqui, ele não tinha os pés no chão e não sabia a humilhação a que o havia submetido por ter feito de uma mulher o seu contato e não a ele, que era o homem. Continuou dizendo a Kahan que aqui na nossa terra quem manda é o homem e não a mulher. Faça comigo o registro de minhas ondas mentais e passe a marcar comigo quando você vier. Então não precisarei mais dela. Disse-lhe meu companheiro. Kahan ficou olhando para ele e depois de ouvi-lo disse-lhe: Meus contatos são escolhidos pelo número de impulsos cerebrais e não por imposições. Dizendo isto, Kahan caminhou na direção da sua nave. Quando meu, a esta altura ex-companheiro, viu que ele estava indo embora sem despedir-se, perguntou-lhe: Quando é que eu te vejo novamente, Kahan? Nesta matéria você não vai me ver mais. Respondeu-lhe Kahan. Acredito que ele não esperava essa atitude de Kahan, pois até aquele momento só encontrara pessoas que se sensibilizavam e procuravam entender seus argumentos com relação a mim e ao contato. Mas a partir do momento que percebeu que não tinha conseguido sensibilizar Kahan, como vinha fazendo com as pessoas daqui, tomou uma atitude inacreditável com relação a mim. Prendeu-me dentro do meu apartamento dizendo: Se Kahan não falar comigo, também não falará com você, pois eu não permitirei. E agora, Bianca, você vai ver quem pode mais, eu ou Kahan. Se ele não falar comigo, eu destruo você e quero ver o que ele, Kahan, pode fazer para me impedir. Depois de estar alguns meses presa, consegui fugir dele e fui trabalhar em Brasília. Quando cheguei a Brasília, não foi muito difícil continuar o meu trabalho, pois nesta cidade eu tinha alguns amigos que me apoiaram. Entre esses amigos que lutaram e continuam lutando comigo para que eu consiga levar o meu trabalho aos interessados, quero destacar o Dr. Azor Antônio Dias e meu amigo e marido Dalton Bichara Simão. Kahan continuou a manter contato comigo sempre que vem à nossa terra. Quando ele não vem, pede a outra pessoa que faça isso por ele. Porém, todos os que vêm sempre falam comigo em seu nome, porque eu sou o contato de Kahan e não deles. Mas não importa quem fale comigo, sinto sempre que a preocupação de todos é com o trabalho que eu venho realizando desde 1979. Os resultados desse trabalho poderiam ser apresentados aqui, mas tornariam este relato muito longo, pois seria necessário reunir e organizar 8 anos de experiências e aprendizado. Espero concluir dentro de pouco tempo um relato específico sobre os resultados do meu trabalho, que darão sequência a este livro. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês que participaram, ouviram essa grande saga, As Possibilidades do Infinito. Muito obrigado. Que Deus ilumine cada um de vocês. Se você gostou, deixe o seu positivo para que mais pessoas possam ver essa grande minissérie, As Possibilidades do Infinito. Muito obrigado, muita paz e muita luz para cada um de vocês.